De volta aqui no nosso segundo bloco, e esse segundo bloco agora é de entrevista com o Vinícius Zibran aí, né? Hoje, quando foi divulgado essa entrevista nas plataformas digitais, a gente sempre está compartilhando aqui. Muitas pessoas aí enviaram perguntas que já estavam até inclusas aí para serem feitas, né? Eu agradeço demais a participação de vocês que interagem aí sempre comigo em todas as plataformas. Aproveitando a oportunidade, mandar aí um abraço e um beijo para Neide e Misael aí que estão nos acompanhando nessa programação. Bom, eu, Larissa Araújo, sempre tento priorizar aqui para vocês entrevistas que realmente caibam dentro do entendimento e do contexto aí de todos vocês telespectadores, principalmente quando o assunto é sobre política. A gente traz aqui diversas personalidades do entretenimento, trazemos aqui também personalidades para falar da educação, cultura, esporte, lazer, mas quando a gente fala de política, realmente a gente tem que ter um critério. Então eu sempre busco aqui priorizar, tanto no rádio ou na TV, quando eu estou à frente de qualquer programação, trazer personalidades que de fato possa contribuir com algo que é uma bandeira que eu levanto constantemente, que é a educação política. Até a gente conseguir realmente, de fato, desenvolver uma nova consciência política nas pessoas, a gente precisa falar de política com boas pessoas, com bons políticos ali, que inclusive já foram testados e aprovados, a exemplo do Vinícius Zibran. Eu poderia facilmente apresentar o Vinícius, já tive a oportunidade de entrevistá-lo em outras oportunidades, mas apresentando o programa de TV é a primeira vez. Eu vou deixar para que ele mesmo se apresente, ele que já está aqui nos nossos estúdios. Boa tarde, Vinícius. Seja primeiramente muito bem-vindo aqui à TVI News, né? Você que já era, quando eu também falei aqui na casa que você viria, seu nome já era muito bem ventilado, muito bem receptivo. Obrigada também, Barbosinha aí, que nos acompanha sempre que possível na programação, que é o diretor aqui da TVI também. Muito obrigada pelo espaço garantido já há 3 anos que eu estou aqui nesta casa, viu? Israel que está aqui com a gente no estúdio também. Há 3 anos que eu estou aqui bem recebida, bem acolhida na TVI, fazendo um trabalho aqui à frente de diversos programas. E hoje eu trouxe aqui essa personalidade admirável que é o Vinícius Zibran. Tudo bem, Vinícius? Olá, Ari, boa tarde. Que honra, viu? Inicialmente agradecer a Deus a oportunidade, né, de estar aqui nessa estimada emissora, que tem um carinho especial. Aproveitar o ensejo para mandar um abraço para Barbosa. Saudade de encontrá-lo pessoalmente, para pegar alguns ensinamentos, né? Sim, porque o conhecimento de Barbosa, sem sombra de dúvidas, é muito vasto. Então, agradecer mesmo a oportunidade, né, de estar aqui hoje com você, nesse programa maravilhoso, que fala do que eu gosto, fala de política. Afinal de contas, não há outro caminho, né, na sociedade para mudar a vida das pessoas para melhor que não a política, né? Então, a gente defende sempre a tese de que os bons precisam entrar cada vez mais na política, para que, né, aqueles que mancham a nossa classe não preponderem no poder, né? Então, alegria imensa estar aqui. Obrigado pela oportunidade, viu, de poder bater esse papo com você nessa tarde incrível. Bom, falando em os bons, né, tem que fazer parte, tem que pertencer. Eu também acredito nessa premissa, que é importante realmente aí que bons nomes se insiram nesse cenário aí de política. A gente vai começar justamente por esse ponto, Vinícius. O que foi que fez Vinícius realmente se despertar para a oportunidade de pleitear um cargo aí, né, cargo eletivo dentro desse cenário político? Bom, na verdade, eu venho de uma família que engajada na política. Meu pai foi vereador por 2 mandatos em Borarema, foi prefeito também por 2 mandatos em Borarema e sempre acompanhei a trajetória dele, né? Nunca ocupei cargo público, né? Até porque também era muito novinho, né? E mesmo quando eu atingi a maioridade que ele estava como prefeito, optei por não assumir nenhum tipo de cargo público, mas dentro do processo político, nas conversas políticas, a gente sempre teve essa penetração. Então sempre ajudei meu pai, sobretudo no período das campanhas eleitorais, né, naquela gincana da democracia. Então, mas, confesso, nunca me imaginei ocupar de fato um mandato político, né, um mandato público. E aí, em 2016, por força do destino, houve a necessidade de uma mudança na chapa do nosso grupo político lá em Borarema, e aí eu fui candidato a prefeito por 19 dias.
substituindo aí o nome do meu pai e com a força política do nosso grupo, da liderança naquele momento dele, a gente conseguiu se eleger, né, prefeito com 58,6% dos votos. E aí fiz esses 2 anos de mandato, esses primeiros 4 anos de mandato, aí sim despertou, né, muito por força dos resultados que a gente vinha dando em Borarema, e a aprovação popular me fez mais uma vez candidatar-me à reeleição, onde tive 75% dos votos praticamente, e o apoio massivo da minha comunidade, e o carinho massivo da minha comunidade, e assim começou a minha trajetória na política, e tentando pleitear cargo público, né? Inicialmente prefeito, e agora essa nova missão aí de uma pré-candidatura a deputado federal. É isso. Para o Vinícius chegar a essa pré-candidatura, existia um caminho, né? E esse caminho ali foi dado a largada através realmente da sua pessoa à frente da Prefeitura de Buerarema. Você passou a ser mais observado, né? E durante a sua gestão, eu que já acompanhava, eu falo isso porque que eu acompanho. Eu tenho uma formação em administração, né? Eu não sou apenas uma analista política de comentários apenas ali, né? Que eu sempre falo isso, né? Eu estudei. Então, para mim, é muito fácil também, de certa forma, entender como ali funciona o universo administrativo público, né? A máquina pública em si. E aí, na sua primeira gestão, de fato, destacou ali, né, alguns pontos, né? Eu vou comentar a respeito disso e pedir para que você passe qual era realmente ali a realidade daquelas pessoas. Bom, a pavimentação, né? Percebeu-se ali que Buerarema escolheu por um modelo de pavimentação que chamou a atenção dos moradores e também de cidades circunvizinhas. Eu lembro muito disso, né? Porque muitas cidades acabam gastando aí bastante com a pavimentação asfáltica e acredita-se como se a pavimentação só fosse possível por isso. E em Buerarema foi diferente, né? Não era simplesmente a pavimentação asfáltica utilizada, né? Era aquela pavimentação até mais resistente, que era de paralelepípedo, né? E a gente acompanhava nas redes sociais você fazendo ali, né, a divulgação daquela pavimentação que de fato transformou ruas na cidade de Buerarema, não é verdade? Com certeza. Na verdade, quando nós assumimos em 2017, faltava em Buerarema o básico, né? Nós pegamos o município com 4 meses de salários atrasados, né? Sob forte manifestação da comunidade, e o então prefeito naquela época, candidato à reeleição, foi muito mal, né? E nós ganhamos com essa larga vantagem, e aí começamos a fazer o mapeamento do município, e o grande passo que eu acredito que deu certo em Buerarema, antes mesmo das obras, foi a mudança de cultura. A gente tentou fazer diferente, né? É lógico que é importante dizer que na gestão pública fazer mais do mesmo com excelência é importante, fazer o trivial, o básico, mas eu costumo dizer que o que muda realmente a vida das pessoas é inovar. É trazer para as pessoas políticas públicas que elas ainda não haviam experimentado e com eficiência. Então, quando você fala desse grande trunfo que foi a pavimentação em nosso mandato, foi um dos grandes carros-chefes que fez com que a nossa aprovação fosse imensa, porque traz às pessoas uma coisa que é fundamental, dignidade, né? Que quem anda na lama, quem anda na poeira, dificilmente tem acesso a essa dignidade. Então, realmente, mudar a vida das pessoas para melhor, trazendo esse tipo de pavimentação. E por que paralelepípedo? Porque era, naquele momento, um tipo de obra mais barata, certo? Cidade pequena não tem condição de manter uma usina asfáltica, né? E eu tinha muito receio de levar asfalto para Buerarema e o problema da manutenção depois. Porque no paralelepípedo, a operação tapa-buraco ali você faz com muito mais tranquilidade, né? E eu gostava do paralelo porque, assim, a obra demorava um pouquinho mais de tempo, e como eu gostava muito de acompanhar a obra, isso também foi um grande diferencial. Eu estava nas minhas obras todos os dias e isso me aproximou muito da comunidade. E aí é onde entra um grande ponto alto também na nossa gestão, essa proximidade do prefeito com o povo. Então, a ponto, Lari, do povo me encontrar na rua e dizer assim: Vinícius, depois eu quero falar com você. Quando, na verdade, o mais comum é: ó, deixa eu lhe aproveitar aqui logo, que eu não sei quando eu vou lhe ver, né? E vou falar logo com você. Não, Buerarema era diferente. Era muito fácil falar comigo e realmente você está certo.
trazer de volta esse tipo de obra para Borborema e com recursos próprios, né? Porque eu não tinha apoio do governo do estado, nunca tive e sempre, assim, passamos um bom tempo batendo a porta, mas já que as portas eram fechadas, a gente tinha que, ao invés de dar desculpa, promover a alternativa. Então, desde a licitação, Lari, a licitação, porque a gente tinha obras licitadas diretamente, com a execução da empresa que ganhava a licitação, e eu tinha uma licitação que eu comprava os insumos. Então eu licitava por item, milheiro de paralelo, um item, caminhão de areia, outro item, cimento, outro item, para poder fomentar a disputa, os preços caírem, e aí eu comprava esses insumos, né, separadamente, e com a equipe de funcionários da prefeitura eu também fazia. Então eu fazia uma frente de obra licitada diretamente, e aí a empresa fazia a obra, e com o meu povo da prefeitura, com os servidores da prefeitura. Então foi muito bacana e muito gostosa essa experiência. Olha só, a gente percebe claramente a diferença na execução de obras, quando a gente fala obras eleitoreiras e obras que foram planejadas, né? O Vinícius é prefeito, não é engenheiro, ele não é ali pedreiro, mas na fala dele percebe-se que há realmente muita propriedade e conhecimento naquilo que foi ali realmente ordem de serviço dele, né? Como a gente mesmo fala. Como o prefeito, que é o prefeito da cidade, é ele que realmente manda e desmanda, né? O homem da caneta, literalmente. Então o Vinícius aqui explicou para você, telespectador, como foi que foi realmente planejado toda a questão da pavimentação, que foi um dos pontos ali do primeiro mandato dele, né? Foi um destaque ali do primeiro mandato dele. Além desse ponto da pavimentação, teve um outro destaque que Borborema teve, que foi realmente na área da educação em relação às crianças do espectro autista. E eu gostaria muito que você falasse sobre isso, porque essa é uma problemática quando a gente fala de políticas públicas, que foi um termo utilizado, inclusive, pelo Vinícius aqui nessa primeira conversa. O Vinícius falou sobre esse termo, política pública, né? A política pública, e principalmente quando a gente fala de política pública para minorias, que seria, no caso, para crianças do espectro autista, você que está em casa nos acompanhando e que não tem ainda essa realidade presente na sua família, saiba que muitas crianças, muitos pais acabam deixando de matricular os seus filhos nas escolas por perceberem ou por, às vezes, não ter conhecimento se aquela escola ela tem uma estrutura adequada para realmente recepcionar os seus filhos, né? Seja ele de grau 1, 2 ou 3, porque espectro autista, ele segue ali realmente uma classe de desenvolvimento. Então, o Vinícius Ibram, na sua gestão, também logo no primeiro mandato, de cara, inovou no setor da educação em relação a isso, não foi isso? Com certeza. Primeiro que a estrutura das escolas, quando nós assumimos em Borborema, eram muito precárias, né? Meu pai deixou de estar prefeito em dezembro de 2008. Finalizou o mandato dele, 31 de dezembro de 2008. E nós assumimos 1º de janeiro de 2017. Ainda existiam escolas que a última vez que tinha visto tinta tinha sido em 2008, na gestão do meu pai. Então, o primeiro grande desafio, trazer aí mais dignidade para os espaços de aprendizagem, que são as escolas, né? E no que você está dizendo com relação aí a esse suporte aí às pessoas com TEA, né? Aos autistas de fato, eu falo com muita emoção, porque eu tenho um filho autista. Meu Bernardo, de 8 anos, ele é autista, né? Nível de suporte 1, leve, e a gente já sabe quão é desafiador você lidar com pessoas que tenham esse tipo de autismo mesmo, né? De necessidade de uma atenção especializada. Então, pela primeira vez em Borborema, nós contratamos auxiliares de classe. Então, todas as salas de aula que tinham crianças com TEA ou com qualquer tipo ou qualquer outra, né, necessidade, a gente tinha ali o cadastro, a secretária Tayane, que hoje é vice-prefeita, foi uma excelente secretária também, né, assim como os secretários que antecederam Tayane, a exemplo de Alba, o professor Magui também. Então, Tayane ficou mais tempo, ficou muitos anos, né? Então, a gente realmente conseguiu transformar a qualidade da educação em Borborema. Então, nesse tipo de suporte às crianças autistas, mas também nós levamos em 2018 já
do nosso jeito, ao nosso modo, modesta, mas com muita dignidade, escola de tempo integral para Borarema. Né? Levamos não apenas uma, mas levamos duas. Uma no distrito, inclusive, onde as crianças iam para as escolas 7 da manhã, saíam quase 5 da tarde, mas almoçavam, tomavam banho na escola, né? Faziam 2 lanches. Então, levamos a escola militar também, com vetor disciplinar da Polícia Militar, que foi uma mudança de chave numa das escolas mais desafiadoras. E com a implementação do vetor disciplinar, já foi nítida a mudança. E a alegria dos pais, né? Que sentem a mudança também de rotina dos seus filhos em casa. Então, realmente, falar de educação, falar o que nós fizemos em Borarema com a educação foi muito, muito, muito bacana. Inclusive, um dos DEBs, né, dos primeiros anos, né, nível de Fundamental 1, dos maiores era Borarema e Una, inclusive. Né? Então, a gente realmente deu uma guinada no setor da educação, porque a gente entende que não há como se falar em desenvolvimento, né, seja municipal, regional, estadual, nacional, sem um investimento direto na educação. E a gente vê exemplos como Medellín, né, na Colômbia, que era considerada uma das cidades mais perigosas do mundo e que, com o investimento em educação, em cultura, esporte, conseguiu mudar e passou a ser uma das mais... de maior exemplo do mundo. Então, realmente a educação foi um ponto alto da nossa gestão em Borarema durante esses 8 anos. Olha aí, né? E o Vinícius falou de professora, falou de educação aqui, e eu lembrei aqui agora de mandar um abraço, um beijo para minha amiga do coração, parceira de negócios aí, minha sócia, ela que é também uma excelente professora, Lisdeile Nobre, que está sempre aí nos acompanhando também. Lari, sempre que eu posso, estou aí acompanhando. Lisdeile, saudade de você. Bom, a gente tem muitos projetos. A Lisdeile, que é uma grande referência na política, né? Sobretudo na política da mulher. Também, exatamente. Nós temos aí vários projetos em conjunto, né? Nesse primeiro momento aí, ela está priorizando as atividades acadêmicas, por isso, né, que não está à frente de outros projetos, mas eu tô aí assumindo pra gente aí os nossos negócios, né? Um beijo para essa grande professora que é Lisdeile Nobre também aí, delegada de polícia em Itabuna, né? Quase foi, já vou falar aqui, né, de bastidores, quase foi também delegada lá em Borarema, viu? Logo nessa mudança aí. Mas falando assim, eu destaquei 2 ações de governo Não sei se eu sou mal educado te interrompendo, à Lari, vontade. mas só para não esquecer, porque a educação é fundamental, mas assim, nós não recebemos aquele precatório do Fundef em Borarema e nós conseguimos requalificar absolutamente todas as escolas do município, zona urbana e zona rural. Inclusive, lá não eram botamos lousa de vidro, mobiliários e inclusive ar-condicionado até nas escolas rurais. Todas da zona urbana e em escolas rurais também. Então, realmente, a gente elevou o nível da educação em Borarema também nessa questão de infraestrutura. Justamente, eu ia dar continuidade falando justamente nisso aí que você estava falando. Destaquei apenas 2 ações, assim, realmente de governo, mas foram inúmeras as ações que o Vinícius realizou no primeiro mandato dele com recursos próprios. E é importante enfatizar isso, porque o Vinícius fez 2 mandatos consecutivos, esses 2 mandatos aí trabalhando de forma politicamente falando, partidariamente falando, na oposição. E aí quem entende de política sabe a dificuldade que de fato é para poder realizar ali grandes feitos numa gestão administrativa, separando as questões partidárias. O Vinícius Ibram carimbou o primeiro mandato dele, passaporte então aí liberado para o segundo mandato. Como foi essa reeleição para o segundo mandato? Bom, a reeleição, eu incomodei muito o meu grupo político, que eles diziam, né, que eu fazia mais gestão do que política. E aí o pessoal, no ano anterior, 2019, o pessoal já falando, Vinícius, foca na política, e eu sempre achei que antecipar o período eleitoral é muito prejudicial, porque você desfoca da gestão e você passa a focar apenas em ações que lhe dê posicionamento político. E isso, na minha
visão era um equívoco e graças a Deus eu estava certo. Porque eu falei, olha, reeleição nós vamos falar ali faltando 2, 3 meses para o período político, até porque a campanha eleitoral são só 45 dias. E aí nós continuamos focados, né, sempre com muitas entregas, não apenas em período de aniversário de cidade, não. A todo momento a gente tinha uma entrega bacana para Borarema, né? Uma das entregas também que eu tenho o maior orgulho é que Borarema, salvo engano, foi a primeira cidade na Bahia a ter iluminação de LED em toda a zona urbana e em toda a zona rural. Então, a gente focou e aí veio o que você falou, período de reeleição. E aí, os políticos tradicionais, não sei por qual razão, a gente acha que era pelo nível de aprovação do nosso mandato, não quiseram ser candidatos. E aí, quem se lançou candidato naquele momento foi Dr. Ariosvaldo, né, advogado de muito prestígio em Borarema, né, que foi vereador por 5 mandatos e, coincidentemente, era meu parceiro em alguns processos, né, a gente tinha parceria dos nossos escritórios e a gente sempre teve um carinho muito grande um pelo outro. E ele, em dado momento, ele falou, Coroa, tô saindo da base do seu governo porque eu tenho um desejo de me candidatar a prefeito. Eu falei, pois não, Coroa, à vontade, eu acho que o direito de sonhar é legítimo para todo mundo e o direito de correr em busca dos seus sonhos também. E aí desejei boa sorte, ele continuou com o mandato independente e foi realmente candidato a prefeito, né? Nunca tinha sido candidato a prefeito e a oposição se uniu em torno da candidatura de meu querido amigo Ariosvaldo, que depois da eleição, né, me deu uma grande alegria, que fomos adversários políticos e mesmo assim ele me deu a alegria de batizar o filho dele. Então a gente teve um período eleitoral de muito respeito, sabe, de muito compromisso com a integridade um do outro, não apenas física, mas moral também, né? E hoje somos compadres. Então a reeleição foi marcada muito por esse momento de os antigos da política não terem sido candidatos, e aí veio esse novo nome, do Dr. Ariosvaldo, e aí conseguimos, pela força do trabalho, sairmos vencedores com quase 75% dos votos. Então, foi motivo de muito orgulho para mim. Foi isso mesmo, né? E não era surpresa ali para o Borarema, porque já comentava-se, né, nas grandes possibilidades e chances de Vinícius ser reeleito. Fez o segundo mandato e aí veio um problema que todo político gosta de ter, né? Aquele bom político, né? Escolher o seu sucessor. Aquela dor de cabeça que fica, né? Vou escolher o sucessor porque, devido aí às normas, né, jurídicas dentro do âmbito político, Vinícius não poderia se candidatar novamente, então obrigatoriamente teria que escolher um sucessor para ele apoiar ali, né, incentivar. E o Vinícius fez isso, né, fez a escolha de um sucessor. Esse sucessor indicado por Vinícius Ibran ganhou as eleições, né, mas Vinícius, todo mundo sabe da dificuldade que é o processo de transferência de votos. E mesmo assim você conseguiu realmente, de fato, interferir ali naquele processo e você demonstrou força nesse quesito e você, devido aos seus bons resultados, conseguiu realmente eleger ali o seu sucessor. Para você, como foi essa experiência? Olha, na verdade, eu sempre fiz pesquisas de avaliação da gestão durante todos os meus mandatos, né? E anos eleitorais eu aumentava a quantidade. Salvo engano, o ano que eu menos fiz pesquisa qualitativa de avaliação do governo foram 2 ou 3. Eu fazia sempre pesquisas periódicas mesmo. E aí a nossa aprovação de governo sempre muito alta, né? Quer dizer, voltando um pouquinho para 2018, março de 2018, por força da mudança da cultura que eu falei com você, Lari, no início da nossa entrevista, até o povo entender essa mudança de comportamento leva um tempo. Então, março de 2018, podem acreditar, eu tinha quase 69% de rejeição.
As pessoas que avaliavam o governo como bom e ótimo eram inferiores às que avaliavam como ruim e péssimo. Então a tendência do regular era descer. Então quando nós somávamos ruim, péssimo e regular, dava 69%. Então aí uma aprovação de governo de apenas 31%, né? Então naquele momento eu pensei em desistir. Aí falei, nossa, velho, não é isso que eu quero pra minha vida, porque a gente tá tentando fazer uma coisa diferente e o pessoal não tá compreendendo. Mas foi aí que eu fui pra rua e aí aconteceu tudo que aconteceu. E aí nós, depois de 2018, ali final de 2018, sempre acima de 80%. Até quando em 2019 nós já fomos para casa dos 90% de aprovação e não descemos mais até o final do nosso mandato. Finalizamos o mandato com 94% de aprovação e aí entra o detalhe que você fala, transferir votos é muito complicado. Até porque depende muito também da pessoa que você vai transferir o seu voto, né? Então, a nossa escolha, né, a escolha que nós tivemos como nome de sucessão era sabido por todos que tinha um alto desgaste na comunidade, a comunidade rejeitava bastante, né? Mas naquele momento o grupo acreditou que era a melhor escolha, né, tanto do ponto de vista administrativo quanto do ponto de vista político. E aí, à medida que a população ia entendendo que a candidatura se desenhava no nome do sucessor que nós escolhemos, o meu potencial de transferência de voto é diminuindo, porque nós começamos a corrida eleitoral, faltando um ano para a eleição, eu transferindo 77% dos votos. Olha. Aí ia passando o tempo, Lari, e a população ia entendendo qual seria o nome. E aí eu fui desidratando. Aí vimos para 72, 68, aí baixou para 61 e nós chegamos na última semana da eleição transferindo 51% dos votos. Mas mesmo assim, por conta da rejeição do nome que nós indicamos, bateu na urna 44% dos votos. Então, assim, realmente foi muito desafiador, demandou de um esforço, né, muito grande. Então, eu fui de casa em casa, fui de bairro por bairro, andei todas as ruas da cidade, todas as casas da cidade, tentando convencer o povo de que realmente seria a melhor escolha. E aí, infelizmente, as coisas não acontecem como a gente deseja, né? E assim, com muita tranquilidade, porque a gente sabe que, e nunca foi pretensão minha, mandar, não existe isso, né? Então, todo prefeito eleito de qualquer cidade é ele que precisa direcionar as políticas públicas, é ele que precisa gerir, né? E eu tinha esse entendimento, então, zero problema. Mas, infelizmente, a trajetória foi desenhada da maneira que todo mundo sabe, né? E o afastamento foi optado, né, pelo afastamento por conta do sucessor e nós respeitamos. O que o Vinícius aqui está tentando, né, de forma muito sucinta abordar, né, eu como analista política já acompanhava aí essa transição de governo, né, entre o Vinícius e o Gel da Farmácia, que é hoje o atual prefeito de Buerarema. É o seguinte, o prefeito Gel, ele de fato ali, ele não tinha ali uma aceitação pelo público ali, da maioria parte do eleitorado em Buerarema. O Vinícius teve ali uma contribuição efetiva, assim, né, para que ele realmente pudesse ser eleito ali na cidade de Buerarema e posteriormente aí, né, o que a gente acompanhou dos bastidores de política, seja aí do jornalismo, do âmbito do jornalismo, seja também da parte política, é que houve ali o imbróglio entre o atual prefeito com também o Vinícius Ibram, mas também, para além disso, teve ali também um distanciamento do próprio ACM Neto, né, em relação ali ao Gel da Farmácia, ele que emitiu publicamente, logo de início, antes mesmo de citar qualquer tipo de rompimento com o Vinícius Ibram, ele tinha declarado que ele não estaria com a ACM Neto, né, e foi ali que realmente as pessoas despertaram para aqueles tipos de comentários do tipo, houve então um rompimento com o Vinícius Ibram, houve
houve ali algum racha, né, desse tipo, né? Realmente algo aconteceu e aí, posteriormente, o GEL da farmácia, né, oficializou dizendo que, em benefício da população de Borborema, ele estaria ali realmente, de fato, marchando com o governo do estado, né? Aquilo não foi realmente recebido com bons olhos, né, e de bom agrado pelos próprios moradores de Borborema, né? O Vinícius passou por uma fase assim, né, que se absteve ali de opiniões públicas, foi muito procurado para entrevistas, né, para saber, tendo em vista que só o GEL se pronunciava a respeito disso, né, dizendo que estava ali do lado do governo, todo mundo querendo saber o que aconteceu aí nessa relação entre Vinícius e o ACM. Houve um distanciamento natural. Como está hoje a sua relação aí com até o atual prefeito de Borborema? Não, na verdade, assim, para deixar claro que eu quero o melhor para minha cidade, né? E entendo, sim, que deve existir uma parceria, uma relação institucional da prefeitura com o governo do estado, até porque nós buscamos isso, né? E não tivemos êxito, e todo mundo sabe disso. Hoje tentam plantar o contrário, mas não cola porque todo mundo me conhece e sabe que nós procuramos o governo do estado quase que 1 ano e meio, 2017, 2018, né? E é importante que a gente diga que eu sou totalmente a favor dos benefícios que o governo do estado deva levar para Borborema, né? Embora hoje 98% de promessa e 2% de concretização de qualquer coisa que tenha sido dita. Mas, assim, sou totalmente a favor que os benefícios vão para Borborema, até porque em Borborema não são apenas bueraremenses que moram em Borborema. São baianos bueraremenses que moram em Borborema. E se eu fosse governador, eu investiria nos 417 municípios do estado. Porque o governador da Bahia ou de qualquer estado só é governador de alguém até o período eleitoral. A partir do momento que ganha uma eleição e assume o mandato, o governador é governador de todos os municípios. Então, o fato de alinhamento político com o prefeito ou não, eu não deixaria de investir em qualquer município. Para mim, é até um pouco complexo dizer algo dessa natureza, Lari, porque nas minhas duas eleições, 2016 e 2020, nós ganhamos em todas as urnas. Mas eu digo com convicção, se porventura eu tivesse perdido em alguma urna de algum bairro, não me impediria de investir como nós investimos em todos os bairros da nossa cidade. Né? Então, assim, não houve nenhum tipo de rompimento político por conta de adesão ao governo do estado. Não. Houve. A eleição foi quando? Foi 6 ou 7 de outubro de 2024? Foi 7. No domingo, né? Domingo, pronto. Domingo praticamente foi o último contato. Mas tranquilo. Para mim, zero problema. Eu desejo que Deus continue abençoando aí o município. Eu desejo que as coisas, que os borboremenses não sofram. Muito pelo contrário, eu quero o bem da minha comunidade, eu quero o bem da minha cidade e eu quero que as coisas cheguem a Borborema. E mesmo fora do mandato, eu continuo lutando para, dentro das minhas possibilidades, levar benefícios para Borborema. E, inclusive, Tô indo a Salvador conversar com o deputado estadual que representa Borborema, né, o Júnior Nascimento, para tratar dessas demandas também. Então, assim, o que houve foi um distanciamento natural. Inexplicável, né? Inexplicável. Mas tudo bem. Agora, Vinícius... Zero ressentimento. Nesse imbróglio aí de distanciamento, né, como você mesmo falou, inexplicável, realmente não houve ali, né, um pronunciamento oficial. E olha que, como você falou de ACM Neto, é impossível que a ACM Neto fosse a todos os municípios da Bahia em 2024 dar apoio a todos os seus candidatos, né? Sim. Então, onde nessa dificuldade de ir a todos, né, Borborema foi prestigiada. E ele esteve em Borborema
colocou a sua imagem, colocou a sua digital. Subiu no palanque. Subiu no palanque, validou a candidatura e... Enfim. Eu estava lá, inclusive, e até cobri, né? Fiz reportagens lá, né, quando a ACM teve. A ACM teve em Buerarema, eu lembro, né? Naquela época, e não esteve em Itabuna. O pessoal até comentou isso, não foi? Pessoal, a gente foi para lá, para Buerarema, mas eu queria até destacar aqui uma personalidade que chamou a atenção, porque é justamente isso. O fato de a ACM ter subido no palanque em Buerarema para dar aquele apoio, aquele incentivo político para o GEL da farmácia, e posteriormente o GEL da farmácia declarar publicamente que não estava com a ACM Neto, né? Ele foi a primeira, antes mesmo de fazer qualquer referência a você, ele havia realmente ali declarado que não estava definitivamente com a ACM Neto e que ele iria realmente, de fato, marchar com o governo do estado. Quando ele fez essa declaração, a Tayane, vice-prefeita, ela acabou se destacando positivamente, né? Eu estive com a Tayane Pereira, que é a vice-prefeita também, semana passada em Salvador. Tive a oportunidade de conversar com ela e falei para ela, né? Foi arriscada e corajosa a atitude dela, porque eu, como mulher política também desse ambiente, sei o quanto é realmente muito difícil para uma mulher se posicionar frente a diversos cenários ali, sem saber se aquilo ali vai repercutir bem ou se aquilo vai repercutir mal. E o fato da Tayane não se calar, né? Ficar o dito pelo não dito, a Tayane escolheu se posicionar e disse, olha, nós fizemos uma campanha marchando ali com a ACM Neto, a minha posição política é esta e é sempre em favor da comunidade de Buerarema também, assim como você, né? A gente fala sobre isso porque o Vinícius aqui, ele na fala dele, ele estava ali realmente chamando a atenção aqui para vocês que estão nos assistindo. Existe uma diferença muito grande quando a gente fala de associar dentro da política gestão administrativa com interesses partidários. Então, muitas vezes, e é possível acontecer isso, o Vinícius já demonstrou isso, a própria Mona Lisa Tavares também, que fez uma gestão, e quando eles falam e mencionam em diversas entrevistas as realizações com recursos próprios, é justamente por isso, porque poderia ter ainda ações potencializadas com a ajuda do governo, né, do Estado, mas o que o governo do Estado faz, né? Ele seleciona ali realmente alguns recursos para serem priorizados para algumas cidades, e isso é utilizado como manobra política partidária, né? Fortalecimento ali do que a gente chama de curral eleitoral. Então, o que o Vinícius está aqui falando, e eu, como analista política, estou criticando, é justamente isso, né? Porque a máquina pública, como o Vinícius falou, ela é para o bem comum, independente de quem votou, quem não votou ali naquele candidato, mas é dessa forma que deve ser feita. Então, assim, a Tayane, voltando para essa questão, ao mesmo tempo ela se destacou, porque você não se pronunciou, né? Mas a Tayane fez questão ali de dizer isso, né? Eu queria mandar até um beijo para a Tayane. Quando a Tayane se posicionou, a Lisdeile Nobre escreveu uma crônica, né? Sobre a Tayane ali, aquela personalidade política do momento, né? A mulher que se posicionou e vem aí marchando realmente, de fato, ao lado também do Vinícius, né? Mas a Tayane, em conversa, ela disse, Vinícius, inclusive, né? Que tem muito, de fato, reconhecimento e gratidão pela sua colaboração, sim, na chapa, que também trouxe ela como candidata eleita. Ela foi eleita também, ela é vice-prefeita e ela foi eleita. Primeira vice-prefeita mulher de Buerarema, viu? E ela disse, né, que tem muito reconhecimento, né, pela sua contribuição na chapa e que ela jamais poderia realmente ignorar esse fato ou virar as costas para você nesse sentido de relevância ali na contribuição, né? A Tayane, com certeza, ela fez ali, deixando até, de certa forma, naquele momento, desnecessária até a sua fala, porque ela, por si só, se pronunciou, né? Na verdade, assim, eu costumo não olhar no retrovisor. Eu costumo olhar para frente, né? E naquele momento, eu não gosto de tomar decisões no ímpeto, do calor, da emoção, né? Tanto que eu só me posicionei em um outro meio de comunicação, né? Numa rádio aqui da cidade, em resposta a uma entrevista dada pelo sucessor, né? Então, assim, não tomei à frente como outros municípios aí que aconteceu parecido com o que aconteceu em Buerarema, e as pessoas
foram logo no ímpeto, na agressividade. Não, comigo não, né? E eu aproveitar a oportunidade para dizer que você está certa, a Tayane é uma mulher de fibra, a primeira vice-prefeita de Buerarema, uma mulher de caráter, uma mulher leal, né? Uma mulher que sabe valorizar uma história. Né? Então eu acho que independente, que é raro na política, né? Que é muito raro na política, né? E assim, eu sei conviver com as adversidades, até porque acabamos de conversar, Ari, sobre a minha relação com Ari Oswaldo, que foi o meu opositor. Então eu sei muito respeitar a oposição, sei muito respeitar as adversidades, né? O que é antagônico. Então não teve nada demais e é um assunto que eu até evito, né? Tá dando para perceber aqui na minha forma de me expressar, mas em consideração a você, ao seu convite, ainda fiz questão de mencionar aqui brevemente, né, essa passagem na minha vida política, né, esse dissabor. É importante a gente falar sobre isso, né, sobre a trajetória, porque a gente vai chegar a falar aí, como todo mundo, né, tá especulando, o Vinícius é ou não é pré-candidato, né, mas muitos pré-candidatos chegam aqui na região de paraquedas. E antes de você entender a candidatura ou a pré-candidatura de qualquer personalidade política, a gente precisa conhecer a trajetória, né, e não somente a trajetória dos bastidores ali, mas também das contribuições que foram feitas. Então, quando a gente falou ali do primeiro mandato, do segundo mandato, foi tudo uma construção para chegar até esse nome que foi cogitado hoje para a Secretaria de Ilhéus. Né? Hoje você é secretário de Ilhéus. Como foi receber esse convite do prefeito Valderico? Olha, de verdade, assim, a gente está numa cidade pequena geograficamente, né, imensa na população, né? Amo minha cidade, amo meu povo, mas a gente fica muito lisonjeado e honrado, porque eu acredito que para a minha comunidade lá de Buerarema era inimaginável um prefeito concluir sua missão, seu mandato e partir logo imediatamente para outra missão em cidades maiores, né? Então, assim, graças a Deus eu recebi alguns convites, na verdade, Valderico, eu vou dizer como foi, mas foi o último convite que eu recebi, né? Primeiro eu recebi um convite para estar em Salvador, né? Me deixou muito feliz também. Posteriormente, recebi um convite para ser secretário de saúde de Eunápolis, um município também muito expressivo, né? Muito grande. E agradeço demais ao prefeito Robério, que me fez esse convite, né? E quando fui a Salvador, na confraternização do União Brasil, encontrei Valderico e batemos um papo lá. E ele falou, e aí, e agora? Eu falei, então, agora eu tô analisando aí algumas propostas e seguindo. Ele, rapaz, você topa bater um papo comigo? Eu falei, topo. Aí ele, não, então pronto. Quando chegar em Ilhéus, a gente vai bater um papo e tudo mais. E aí passou. Passaram-se alguns dias, eu analisando o convite de Eunápolis e conversei com o Valderico. Aí ele, você pode estar aqui em Ilhéus amanhã, 16 horas? Eu falei, posso. Aí fui a Ilhéus, aí eu participei, inclusive, dei até uma palestra no lançamento do programa de governo de Valderico antes da eleição, 2024, né? Mas não imaginava. E aí, conhecia Valderico, já fiz live com Valderico, 2020, na candidatura dele, mas não tinha essa intimidade, né? E eu costumo dizer a todos que Valderico foi uma surpresa boa. E não surpresa no sentido pejorativo de que não é que eu não esperava, é que eu não conhecia profundamente. E Valderico, um cara terno, uma pessoa altamente tranquila, bom trato, boa conversa, sincero e objetivo, né? Não é prolixo, não fica arrudeando. E aí ele, Vinícius, pô, tô até constrangido aqui em falar com você, porque você é um prefeito de 2 mandatos, mas você, tamanho profissionalismo já do planejamento dele antes de assumir.
né? Já estava com o início do governo todo parametrizado e me perguntou se eu me ofenderia em receber uma ligação de uma empresa, né? Para bater um papo comigo e entender onde eu poderia, se eu poderia. Aí eu falei, não, Valderico, que é isso, tranquilo, pode. Aí pronto. Aí no mesmo dia eu fui a Borarema, voltei para Borarema, porque estava tendo uma festa do servidor, né? Que eu fiz uma festa lá na despedida do servidor. E na hora da festa, a pessoa de Salvador me ligou. E aí nós batemos um papo de 40 minutos, né? Mas o pessoal tentando entender como eu era, qual era meu perfil, minha trajetória, enfim. Um papo bem bacana. Isso por volta de 9 horas da noite. Beleza, eu voltei para a festa e quando cheguei em casa, meia-noite meu telefone toca. Valderico. Meia-noite. Ele já era... Aí ele, você pode tomar um café comigo que amanhã, 8 horas da manhã em ponto? Aí eu falei, posso, amanhã eu dou um pulo aí, pronto. Aí fui. Despretensioso. Não sabia... sabia que era uma conversa normal. Fui de gola polo, não fui nada formal. Pronto. E aí foi quando ele sentou comigo, né? Aí batemos um papo específico e ele falou assim, rapaz, eu tenho queria fazer o convite para você ser meu secretário da Casa Civil. E seria uma alegria imensa poder contar com você, tal. Aí conversamos, né? Alguns pormenores, algumas situações mais técnicas e tudo mais. E aí ele, mas vamos que eu vou lhe anunciar ali agora. Ou você aceita ou você aceita. Aí eu falei, rapaz, agora, bicho do céu, eu tenho que dar uma resposta ao outro convite que estava em aberto ainda, né? Ele, se vira aí. Aí eu falei, tá. Aí consegui falar com o Roberto, agradecer o convite, né? E aí fomos ao hotel e Valderico foi e anunciou. E aí começou essa missão em Ilhéus. Então, estar em Ilhéus hoje, para mim, tem sido uma experiência muito bacana, porque é muito bom trabalhar com o Valderico, né? Inclusive, eu costumo dizer que a nossa vida é um aprendizado, né? Às vezes a gente tem experiências para oferecer em determinados segmentos, em determinadas situações, mas nós somos eternos aprendizes, né? E eu tenho realmente aprendido muito em Ilhéus, né, com o Valderico, né, com a forma dele ser, com a forma dele gerir também, né, com os colegas secretários também, os vereadores também de Ilhéus me acolheram maravilhosamente bem. Na verdade, toda a equipe me teve um acolhimento fantástico. Sem esse acolhimento, eu não teria tido o desempenho que a gente tem tido lá em Ilhéus. Agora, para você, deve ter sido realmente uma satisfação saber que o seu nome foi cogitado e escolhido até, não foi uma indicação por amizade, né? Ou por questões ali simplesmente partidárias, muito pelo contrário, como você mesmo falou, né? Eu de Borarema não tinha ali aquela intimidade com o Valderico, mas isso prova que o Valderico estava escolhendo ali um corpo não somente partidário, mas técnico também. E você já estava de olho ali no seu perfil, né? Vista dos seus resultados ali como prefeito de Borarema, né? Ele cogitou, então, que seria um bom nome para compor ali o secretariado dele, né? E acertou, de fato, né? No primeiro ano, aí, o Valderico encontrou diversas aí dificuldades e desafios, né? Mas como num jogo de xadrez, ele escolheu bons nomes ali para o secretariado, né? O seu nome também, também que assume ali a Eva, né? Um beijo, um abraço para a Eva ali da Secretaria de Educação também, minha amiga, sempre aí juntas. Escolher bons nomes ali na gestão fez a diferença, né? Você hoje ali como secretário ali dentro da Casa Civil, como que você avalia esse mandato agora de Valderico para esse segundo ano? Porque o primeiro ano começou realmente desafiador, mas ele terminou aí com a aprovação
Então, a pesquisa que havia saído, ele estava com 83% de aprovação ali das pessoas residentes ali da cidade de Ilhéus. Então, como que você avalia esse mandato aí, o qual você faz parte como secretariado do Valderico Reis? E olha que a aprovação não é só a letra fria da pesquisa ali, aquele papel não. É nítido quando você sai com o Valderico nas ruas de Ilhéus e você vê realmente o carinho e o reconhecimento da população ao trabalho que ele vem desempenhando na cidade. E olha que, assim, em números exatos, foram mais de 82 milhões de bloqueio em Ilhéus. E Valderico optou, né, junto com Vanessa e todo o corpo secretariado e a equipe inteira, né, servidores, ele optou não dar desculpa, mas promover alternativas para poder driblar a crise e entregar política pública, e entregar, sobretudo, esperança. E trazer, além de tudo isso, trazer de volta o orgulho dos ilhéenses, porque isso a gente vem enxergando na cidade, essa autoestima sendo resgatada, né? E aí, como você bem disse, ele vai agora para o segundo ano, né, com muito mais experiência, né, com a visão da máquina pública, com a visão da gestão, né? E lá não é nada como um dia após o outro. Lá é tudo planejado previamente, tudo parametrizado, certo? Os objetivos bem definidos de curto, médio e longo prazo, sabe? E muito disso que eu vivencio na Casa Civil, né? Hoje a Casa Civil preside o grupo de trabalho do concurso público, hoje a Casa Civil preside a Comissão de Política Salarial, onde tem todos os debates e os diálogos com os sindicatos, né, das categorias, dos servidores. Hoje a Casa Civil também participa do grupo de trabalho, preside a Comissão Executiva do grupo de trabalho da REURB. Então, assim, realmente a gente trabalha tecnicamente. E olha que é uma pasta que ela não é finalística, como saúde e educação, ela é uma pasta de meio, né, articuladora. Isso. E tudo mais, mas mesmo assim temos gastado muito tempo com questões técnicas, com parametrização, com objetivos. Então, eu acredito que esse ano de 2026, a gestão de Valderico, né, e Vanessa vai dar ainda mais respostas através de políticas públicas para a cidade de Ilhéus. Né? Então, hoje, a gente já está cuidando, inclusive, né, da limpeza do calque da cidade de Ilhéus, né, e isso afeta diretamente a nota de Ilhéus no CAPAG, né? E aí você já começa a vislumbrar projetos maiores. Por quê? Porque Ilhéus vai ter acesso a crédito, né? E o crédito com responsabilidade, não do jeito que o governo do estado está fazendo aí, né? Já está em 26 bilhões de empréstimos e a cada momento, a cada mês é um novo pedido. Então você não vê um critério, você vê um desespero, né, do governo do estado para ter acesso a crédito. Mas Ilhéus não. Ilhéus vai saber. E olha que, assim, muito dessa energia é o líder, né? O Valderico é o primeiro a chegar, é o último a sair, né? E isso força todo o seu corpo técnico, todos os seus secretários a ir no mesmo embalo, né? Um exemplo disso aí você esteve à frente o tempo todo aí ao longo do mês de dezembro, né, da programação mais esperada, que era o Réveillon, anunciado aí da cidade de Ilhéus. Teve aí resultado também satisfatório. E o que chamou a atenção, Vinícius, você falava aí, né, a respeito dos desafios que Valderico enfrentou, os bloqueios, inúmeros bloqueios, e mesmo assim ele conseguiu bons resultados de índices mesmo ali a nível do Ministério da Educação e da Saúde, né? Ele conseguiu mexer bastante nesses índices e em seguida ele promoveu aí realmente uma festa à altura da cidade de Ilhéus, chamou de fato aí a atenção da região, porque realmente foi uma festa muito bem organizada, com uma boa estrutura, com uma boa grade de atrações também, né? O Valderico aí que promete realmente trabalhar muito nessa área da economia e da cultura aqui na região. Foi muito satisfatório, você estava realmente à frente aí desses eventos e aí foi se destacando também em diversas atividades desse setor, né? Como você mesmo falou, o seu secretariado, ele está ali envolvido em diversas ações, né? Ele está ali à frente em diversas ações e isso lhe dá a oportunidade de você se destacar.
Com esse histórico aí, que a gente, né, fez aí eu trouxe para vocês aí de forma muito bem pensada a estrutura dessa entrevista. Vocês conheceram o que levou o Vinícius a ingressar na política através de cargo eletivo. Em seguida, o Vinícius aí falou das execuções dele de primeiro mandato. Depois ele falou aí também, né, da importância de dar continuidade no segundo mandato e responder para a comunidade de Buerarema, né, à altura do que ele já havia feito no primeiro mandato. Em seguida, recebeu esse convite não simplesmente pelos seus longos cabelos pretos e seus olhos castanhos, né? O convite para ser secretário, muito pelo contrário, foi realmente ali um sinal de reconhecimento pela sua competência e capacidade. Você assumiu, então, a secretaria e atualmente aí ventila-se, né, no âmbito da política, a sua pré-candidatura para deputado federal. Você se sente preparado ou seguro para essa pré-candidatura, para pleitear essas eleições? E eu falo com muita humildade, né? Porque a gente tem que ter cuidado para falar da gente mesmo. Eu prefiro ser avaliado do que me autoavaliar, né? Mas é uma pergunta altamente inteligente que eu não posso me furtar de responder, né? Me sinto sim preparado para esse novo desafio, até porque aprendi lá atrás, porque fui prefeito apenas com 30 anos de idade, cheio de sonhos e com muitos desafios de grande envergadura na minha vida, e graças a Deus dei conta. E quem diz isso não sou eu, é a minha comunidade. E tive uma experiência de, enquanto prefeito, lutar pelo municipalismo, né? Sempre engajado na União dos Municípios da Bahia, na UPB, né? Tive a alegria de estar vice-presidente e posteriormente presidente da MURC, né? Onde tive a oportunidade aí de coordenar aí essa integração entre os municípios aqui do sul da Bahia, e vi o quão os municípios precisam estar organizados e com representatividade para ter voz, né? Então, quando há uma representatividade, a gente consegue identificar um progresso maior. Então, como participei desses movimentos municipalistas, indo a Brasília com frequência, indo a Salvador com frequência, consegui identificar o que é que a gente precisa aqui no sul da Bahia também, a nível de posicionamento, né? A nível de política pública efetiva, a nível, sobretudo, das discussões que o sul da Bahia precisa, né? Porque o mandato de um parlamentar não é apenas emenda, é discutir o que, sem sombra de dúvidas, vai mudar a vida das pessoas, né? Então, me sinto hoje, diante dessa experiência, preparado para encarar esse novo desafio. E uma coisa eu me comprometo: não descansar nunca e sempre me empenhar para poder corresponder à confiança do povo do sul da Bahia, né? No momento certo, em forma de trabalho, porque é nítido. Nosso sul da Bahia está muito aquém do posicionamento que ele deveria estar. E a gente fala com muita tranquilidade, porque a gente vê aqui empresas indo embora do nosso sul da Bahia, a gente vê aqui o sul da Bahia se contentar com muito pouco. E a gente não está aqui para desmerecer algumas ações de governo que são implementadas no sul da Bahia, não. Muito pelo contrário. A gente está aqui para reconhecer o que tiver que reconhecer, mas ninguém vai me dizer o contrário, que o sul da Bahia tem sido olhado muito aquém da sua envergadura. Até porque no passado nós mantivemos o PIB desse estado aqui e mantivemos muitas regiões com o cacau. Uhum. Hoje, a gente precisa ser compensado por isso, né? Mas, infelizmente, o processo político, o sistema político, ele só roda com representatividade. A gente estava agora, recentemente, na festa de 40 anos da MURC, que foi aqui na Câmara de Itabuna, e o deputado Marconi confidenciou que em uma das discussões aqui na Assembleia Legislativa da Bahia, né, nos investimentos que a Coelba faria por todo o estado, o quão foi difícil debater com os outros parlamentares a vinda de recursos de investimento aqui, de modernização da Coelba. Por quê? Porque as outras regiões são muito mais representadas através da quantidade de parlamentares na Assembleia Legislativa
do que a nossa região sul da Bahia. Então, nitidamente, os maiores investimentos não vieram para o sul da Bahia. Palavras de Marconi. Eu acho que quem duvidar deve ter gravado aí, né, a sessão que houve lá na Câmara de Vereadores de Itabuna. E isso a gente está falando no sul da Bahia, que hoje tem 3, 4, deputados estaduais. E essas discussões, Larissa, que estão sendo travadas em Brasília. Quantos deputados nós temos hoje lá em Brasília para poder lutar para que esses investimentos venham para o sul da Bahia? E eu estou dizendo deputado genuíno da nossa região, que vive aqui, que conhece as pessoas daqui, que conhece a realidade do sul da Bahia, que conhece os grandes desafios. E eu não estou falando parlamentar que vem aqui de 4 em 4 anos, pedir o seu voto, tranquilo, sem problema, e que manda algumas emendas de investimento para aqui, tranquilo também. Mas é o que eu tenho dito, as emendas são importantes, mas não é o grande diferencial para o mandato de um parlamentar, para o mandato de um deputado federal. São essas discussões de progresso que são travadas no Congresso e que hoje a gente não tem ninguém para falar por nós. Olha, o Vinícius nem é deputado, mas aí fez uma fala excelente aí, viu? A respeito do exercício, do trabalho de um deputado. Então, imagina se realmente o Vinícius, né, consegue pleitear e chegar realmente aí a esta cadeira, né? Você sabe, como político, da importância na construção de uma candidatura ter bons nomes associados ali à sua imagem e à projeção até dos seus projetos políticos. Então, para esse ano de 2026, você já desenha aí essa candidatura, essa pré-candidatura aí, ao lado, então, também do pré-candidato, o ACM Neto, né, que vai estar aí também pleiteando a vaga para governador do estado. Nessa conjectura de construção de candidaturas, aqui no extremo sul e sul da Bahia também, né, mas vamos falar da nossa região, especificamente, né? Você acredita, literalmente assim, no fortalecimento dessa candidatura de ACM Neto, com grandes nomes como o seu, o de Valderico, o do Israel Cardoso também, do Enderson Guinho, a Mona Lisa Tavares, né, que são nomes aí que já declaradamente, como a Tayane Pereira também, estão aí realmente marchando com o ACM Neto. E entre outros nomes, né? Destaquei esses, assim, numa conjectura bem, assim, generalizada, né? Mas você acredita realmente que este grupo está bem preparado para trabalhar o nome de ACM Neto, em vista também que ele não encontra grandes barreiras, né? Aqui, mesmo com o dito não ter palanque, quando fala não ter palanque, é porque geralmente ali as prefeituras, né, estão associadas partidariamente ao governo. Mesmo assim, o ACM Neto, né, tem boa receptividade em diversas cidades aqui da Bahia, né? Mas você acredita que nessa conjectura, você trabalhando a sua própria candidatura, esses nomes que eu acabei de citar aqui para você, estão realmente reunindo forças ali para o fortalecimento dessa candidatura do ACM? Sem sombra de dúvidas, até porque, e não apenas esses nomes, mas muitos outros nomes aqui, sim, tanto de Itabuna quanto da região, até porque é muito fácil você defender algo concreto. É mais desafiador você defender o novo, o que não se sabe, o que foi feito, e vender apenas a ideia de que vai dar certo. Mas quando você defende uma pré-candidatura para governador de ACM Neto, um cara que foi um dos melhores prefeitos do Brasil, na verdade ele foi o melhor prefeito por vários anos consecutivamente, e não apenas a eleição de melhor prefeito do Brasil, mas o legado que ele deixa em Salvador, e quem está dizendo não sou eu. Pessoas da oposição, pessoas que são do lado de ACM Neto dizem, existe uma Salvador antes de ACM Neto e existe uma outra Salvador totalmente remodelada depois de ACM Neto. Agora você imagina a Bahia que nós temos hoje sendo gerida, governada por alguém que deu certo, por alguém que tem um legado,
por alguém que tem um histórico de mudar uma cidade como Salvador, que é a maior cidade do nosso estado, que é a capital do nosso estado. Agora você imagina, com essa expertise, com essa experiência, vir para a Bahia, que hoje dispensa comentários a situação da Bahia, né? As pessoas não conseguem sair às ruas com tranquilidade, porque a segurança pública na Bahia é praticamente inexistente, e graças a Deus que nós temos a PM, uma instituição honrosa, que ainda vai para o enfrentamento. Temos as forças policiais, da Polícia Civil, da Polícia Federal, das guardas municipais dos municípios, mas não é apenas isso que muda a realidade da segurança pública, é gestão. É ter um governo que prioriza a segurança pública, que dá às forças policiais condição efetiva de trabalho. E aí a gente pergunta, como é que está a saúde do nosso estado? Está melhor ou está pior? E eu não vou nem pedir para as pessoas que estão esperando hoje uma fila de regulação responder essa pergunta. Porque saúde não se faz com grandes prédios públicos. Saúde se faz com atendimento, com investimento e com resultado. Mas hoje a gente tem um resultado 220% maior a fila de espera da regulação do nosso estado. E o pior, um governo que transfere a culpa para os prefeitos. E é fácil combater essa tese porque aos prefeitos cabe o investimento na atenção primária. E olha que as policlínicas estaduais foi uma sacada de mestre do governo do estado. Por quê? Porque nas policlínicas estaduais nós temos ali procedimentos de média e alta complexidade, que é responsabilidade constitucional de quem? Do Estado e da União. Aí, de maneira esperta, o governo cria um consórcio de saúde para gerir as policlínicas, pega recurso fonte zero do município, recurso do ICMS, e o município tem que chegar ali com 50% do financiamento para a manutenção das policlínicas. E é uma metodologia que está sendo utilizada pelo governo do estado em vários segmentos. Olha, você tem aí as estradas vicinais que o governo do estado passou a responsabilidade para os consórcios. Aí aqui no sul da Bahia nós temos o CDS, temos o CIMA, e os municípios não têm acesso. E aí, quando a estrada vicinal não está dando certo, a culpa é de quem? É do consórcio ou é do prefeito. Aí você imagina o nível de esperteza do governo quando faz isso. E olha que o consórcio público é uma grande ferramenta para execução de políticas públicas, mas precisa ser estruturado. Eles não podem ser utilizados da maneira que está sendo utilizada em alguns aspectos para não dar resultados. Então, é isso que a gente tem falado, é educação no estado. E eu vou evitar ser clichê. Eu vou evitar ser clichê, mas hoje a gente vive num estado que tem os piores índices. E está claro que o nome de ACM Neto é o nome com a maior possibilidade de acerto, porque tem esse serviço prestado. Além disso, de ter essas lideranças no entorno, como prefeitos, ex-prefeitos, lideranças políticas, vereadores. ACM Neto também tem o povo. É incrível o apoio orgânico que a ACM Neto tem onde vai, né? A gente viu aqui agora, teve uma pesquisa recente em Quaraci, da rede de outra emissora, né, de TV, que botou lá, e olha que a ACM Neto lá, assim, ainda nem tá assim com um grupo político assim bem denso lá ainda, né? Tem umas pessoas que apoiam, tem umas lideranças políticas que apoiam, e o prefeito, o ex-prefeito, são base do governo do estado, e a pesquisa deu o quê? Que Neto está com a melhor intenção de apoio em Quaraci. Ah, Vinícius, vai acreditar em pesquisa?
Tudo bem. Aí o que é que Deus faz? Deus mostra. O governador teve agora, em Quaraci, andando nas ruas, né? E ele foi até didático, né? Puxou o nome anterior aí, Guaraci, né? Teve até o memezinho, né? Mas tudo bem. Teve em Quaraci e eu vi os vídeos andando nas ruas de Quaraci e ele não é interpelado pelas pessoas. Olha, eu ouvi de um colega de imprensa essa semana algo que eu, na hora, assim, né, eu dei muita risada, mas realmente é fato constatado, né? Ele falou assim, Larissa, olha só, a dificuldade de acesso a Neto hoje, quando ele está numa via pública, não é em relação aos seguranças dele e nem ali a base de apoio que cerca ele, mas é a própria população. Se você conseguir vencer, ultrapassar essa barreira, né, da população que cerca ele, né, ele já tem uma estatura, né, pequena, mas a população realmente, assim, chega muito próximo, né? Quer estar muito próximo, que é uma característica do político que realmente é essencial, como você mesmo falou, né? Olha, você, no início aqui dessa entrevista de hoje, você disse, olha, Larissa, uma coisa que eu percebi que realmente, assim, fez a diferença no meu mandato foi quando eu fui para a rua e eu tive ali proximidade com a população através daquelas ações de pavimentação. Então, as pessoas tinham acesso livre para poder me dizer o que elas estavam sentindo ali, né, com a chegada daquela pavimentação. Enfim, é o mesmo sentimento hoje que as pessoas têm quando podem ter a oportunidade de dizer para Neto, olha, a gente está precisando de uma mudança nessa problemática, né, da questão da segurança pública, na questão da educação, né? O ACM Neto hoje, ele já fala realmente a linguagem bem acessível de todas as camadas sociais. Muitas vezes aí a base do governo tentava aí realmente emplacar de que Neto não era acessível, de que o ACM Neto, ele não tinha uma linguagem popular, mas hoje isso aí, como você mesmo falou, pode ser comprovada o contrário pelas próprias imagens, né? E filmagens que realmente é feita aí no dia a dia. Isso aí eu também concordo com você. A entrevista com o Vinícius Ibran tá chegando aqui ao final, inclusive porque o Vinícius segue com a agenda, viu? Olha, vocês não têm noção da dificuldade que é para conseguir uma entrevista com com este rapaz, o Vinícius Ibran. Realmente ele é muito concorrido, mas é sinal de que realmente também trabalha bastante, trabalha muito, né? Desde dezembro que eu estou aqui tentando essa entrevista, já tive a oportunidade de entrevistar ele como repórter, mas hoje como apresentadora é a primeira vez, né? Espero ter outras oportunidades também aí na rádio, né, para poder trazer sempre aí esse conteúdo. O Vinícius, que não é professor, mas literalmente deu uma aula, realmente, principalmente aí para você, telespectador que nos assistiu hoje. O Vinícius aí, ele foi imprescindível, muito cirúrgico na fala dele, quando ele disse sobre a importância da representatividade. Não basta realmente ser somente filho da terra, não basta também ter somente ali o poder das emendas para serem aplicadas, mas você precisa conhecer, você precisa aplicar esse conhecimento, a técnica ali, realmente de acordo com as necessidades da população, e você precisa realmente ali utilizar a caneta de forma adequada. Então, assim, eu vou passar aí a palavra final para que o Vinícius, né, possa fazer as considerações finais dele, mas desde já, Vinícius, eu agradeço muito aqui a sua participação, que de fato abrilhantou hoje, né, o nosso programa aí, comentando sobre a sua trajetória política, né? E eu sempre trago isso, a importância de falar da trajetória, né? De como você começou, do que lhe respaldou, e por isso que a gente falou da sua gestão. O Vinícius aí, que ao longo da entrevista, ele pontuou, né, as potencialidades de governo dele na administração em Buerarema, passou também como qualquer outro político por aquela onda de polêmica, né? Quando há algum tipo de rompimento político, que também é muito natural aí nas relações políticas. O Vinícius aí sempre muito, né, educado, também utilizando aí da diplomacia, deixou claro aí que está sempre a favor da gestão de Buerarema, mesmo à frente aí com o novo prefeito. Tendo as suas divergências políticas, mesmo assim o Vinícius se une aí ao prefeito e a qualquer outro político que esteja favorável ali a demandas da própria cidade de Buerarema e região. Mas o nome de Vinícius Ibran realmente, de fato, é o nome aí cogitado para deputado federal aí nas eleições do ano de 2026. Vinícius, muito obrigada mesmo, de verdade, por você ter estado aqui com a gente hoje, né? E eu passo aí as considerações finais para você nesse momento. Olá, eu que agradeço, a oportunidade, mais uma vez renovo aí que
o abraço a Barbosa, né, pela oportunidade também. Parabenizo a vocês, né, pela ideia do programa. Mantenham-se firmes, porque falar de política é a única forma que a gente tem de despertar nas pessoas essa vontade também de entrar na política. Porque, como eu disse, é a política que muda a vida das pessoas para muito melhor. E já passando as minhas considerações finais, eu preciso agradecer novamente a Deus a oportunidade, a energia, o fôlego da vida, né, por estar aí nessa missão, não apenas em Ilhéus, mas esse novo projeto aí de pré-candidatura a deputado federal pelo sul da Bahia, né, dizer a vocês que é muito importante que a gente tenha um olhar atento para a nossa política. Da mesma forma que a gente não muda a nossa vida pessoal tendo ou fazendo as mesmas coisas, a gente não muda a realidade política do nosso estado, da nossa região, mantendo as mesmas decisões. Então a gente precisa olhar para o presente sem desfocar do futuro. Viver agora é importante, mas pensar no futuro é ainda mais importante, porque são as ações que a gente tem agora que vão nos impulsionar para o futuro ou melhor ou pior. Então eu conclamo a vocês a pensarem na ideia de um sul da Bahia muito mais fortalecido, até porque hoje nós temos aqui no sul da Bahia aproximadamente 600 mil eleitores. E a nossa representatividade é muito aquém dessa realidade, tanto a nível estadual quanto a nível federal. A nível estadual ainda temos uma pequena representatividade, né? A nível federal é inexistente, não existe ninguém que fale por nós em Brasília. E o compromisso é esse, de tentar despertar nas pessoas a ideia de que a gente precisa trazer o progresso de volta ao nosso sul da Bahia. E a gente precisa pensar nisso hoje, porque amanhã talvez possa ser muito tarde. E eu finalizo dizendo a vocês que estou nessa missão, não estou sozinho, estou com as bênçãos de Deus, estou com grandes amigos aí em várias cidades. Hoje, como estou em Itabuna, preciso destacar aqui o agradecimento a algumas pessoas que me acompanham aqui nessa cidade maravilhosa, né? Eu sou itabunense, nasci em Itabuna, né? E a vida toda em Borarema. Sou borarimense e sou itabunense. Então preciso agradecer a Israel Cardoso, que tem estado comigo no dia a dia aqui nessa cidade, né? A João, a Charliane, né? Agradecer também a outras pessoas que a gente tem conversado, né, sobre essa missão aqui. Larissa também já estamos conversando, e é isso, é conversando que a gente transforma a política numa grande ferramenta de mudar a vida das pessoas para melhor. Por isso, vamos acompanhando a gente, @ViníciusIbran lá no Instagram. Lá a gente tem debatido... Ai, Vinícius, vamos falar sobre isso, viu? Você aí, telespectador, que deseja aí acompanhar os próximos passos, aí eu já acompanho, já tenho tempo aí os trabalhos do Vinícius, mas ele é muito ativo nas redes sociais, é uma forma, inclusive, aí de você poder acompanhar ainda mais o seu trabalho, algo que eu achei interessante, por isso aí eu convido a todos vocês aí poderem ir lá no IG dele e seguir, que semana passada, inclusive, ele disponibilizou um conteúdo aí educativo sobre política, informando aí sobre as atividades, do que seria, né, as atividades de um deputado federal. Então, eu achei interessantíssimo demais. Eu valorizo demais esse tipo de conteúdo, Vinícius. Então, você pode aí fazer um chamamento aqui agora para o pessoal poder seguir lá a sua plataforma no Instagram. @ViníciusIbran, né? Eu tenho certeza que a gente vai poder trocar informações, vocês vão poder mandar suas sugestões, porque o projeto que a gente está desenhando é um projeto que a gente quer fazer a várias mãos, a várias cabeças, porque juntos não tenho dúvida de que a gente vai adensar ainda mais esse projeto, né, de transformar o sul da Bahia numa região muito melhor para se viver. Agradecer também à minha comunidade de Borarema, que está acompanhando, ao meu grupo político, né, que está lá também dando essa força o tempo inteiro, né, e olha, se tiver qualquer agenda aí em qualquer cidade, pode chamar a gente, que a gente está disposto a ir bater esse papo e construir esse projeto que não é meu, que é um projeto nosso, para que a gente possa ter esse sul da Bahia verdadeiramente com a voz lá em Brasília, que é onde as coisas acontecem e que é onde o norte do país
é onde dá o norte das políticas públicas do nosso país, né? Então, um grande beijo, um grande abraço, mais uma vez, muito obrigado, Lari, e que Deus continue nos abençoando. Bom, é isso. Antes de encerrar falando de representatividade, eu não poderia, de forma alguma, falar de política e deixar de homenagear a representatividade feminina nesse contexto. Mandar um abraço e um beijo muito apertado da minha amiga de muitos anos já aí, a Charliane Souza. Charlie, um beijo grande. Você aí, fala aqui na terra de Itabuna, uma mulher política arretada como você aí, segurando literalmente na unha, né? Todas as coisas. Então, um grande beijo para você, a Thaís, a Eva também, né? E a vice-prefeita também de Ilhéus, a Vanessa, a Monalisa Tavares, todas essas mulheres que eu já conheço aí pessoalmente, mas que são mulheres admiráveis mesmo, que tem sangue na veia para a política. Então, parabéns para todas vocês. A nossa programação da TVI News fica por aqui hoje, mas a TVI tá na folia, tá agora lá no circuito, em Itabuna aqui, né? Já começa o carnaval hoje, quinta, sexta, sábado e domingo vai ter aí a cobertura total aí, começa agora a partir das 7 horas, então a TVI já vai estar na avenida, você pode continuar aqui acompanhando, vai ter flashes ao vivo também, o link vai estar disponibilizado para você acompanhar essa programação aí do Carnaval de Itabuna. Então é isso. Hoje eu encerro por aqui, mas amanhã eu tô de volta aqui nesse mesmo horário, a partir das 17 horas. Um grande beijo, grande abraço a todos vocês e até a próxima.